Como é que eu mudo da voz ativa para passiva sintética? Nossa, que coisa difícil, não é não? Eu tenho ativa, quero mudar para passiva? Primeira coisa, ver se eu tenho objeto direto. Tá bom? Antes de mudar para passiva sintética, muda primeiro para passiva analítica. Você já aprendeu a fazer isso? Pega o terreno da cidade, põe aqui, ó. Pega o verbo, coloca numa locução verbal, mantendo o tempo verbal, venderam, foi vendido, e pega o sujeito e coloca como agenda passiva. Só tem um problema. Nessa frase, está percebendo? Eu não sei quem é o sujeito. Sim, eu coloquei um sujeito indeterminado. Ora, se eu não sei quem é o sujeito, eu não vou saber quem é o agenda passiva. Claro. Eu não preciso ter quem foi que vendeu o terreno. Ora, se eu não sei em cima, eu não sei embaixo. O que para mim é muito bom. Por que para mim é muito bom? Porque na voz passiva sintética, além da partícula C, com função de PA, além de trazer um verbo só aqui para baixo, olha essa parte como é importante, você tem dois, cai um. Qual que não desce? O verbo ser. Por que o verbo ser não desce? Ele não desce porque aqui embaixo você tem a partícula C, pronome passivador. Ela, a passiva frase, como o verbo ser faz a frase ficar passiva na passiva analítica, ela faz a frase ficar passiva na passiva sintética. Eu sei, você está assustado, tem muita teoria, eu estou falando, você não está entendendo, mas já já vou dar um jeitinho, você vai entender que é uma beleza. Puxa o sujeito aqui para baixo, ele continua o mesmo. Ué, não muda? Claro que não. Você não está saindo da voz passiva analítica para passiva sintética, você não está mudando de voz. E olha porque eu disse que era muito bom começar com uma frase ativa onde o sujeito é indeterminado. Porque a voz passiva sintética não admite agente da passiva. A voz passiva sintética modernamente não aceita agente da passiva. Vou começar de novo para você entender essa primeira. Apesar de que eu tenho vários exemplos, você vai sair daqui hoje entendendo direitinho essa parte complicada. Olha para a primeira frase. Venderam o terreno da cidade. Concorda que o terreno da cidade é objeto direto? Se ele é objeto direto, ele não vira sujeito embaixo? E o sujeito não é indeterminado? Ora, se você não sabe quem é o sujeito, você não vai saber quem é o agente da passiva. Então você dirá, o terreno da cidade foi vendido. Professor, não podia dizer o terreno da cidade foi vendido por alguém? Não posso. Eu só posso dizer o terreno da cidade foi vendido por alguém se a frase ativa fosse alguém vendeu o terreno da cidade, entendeu? O que tem em cima tem que ter embaixo. Bom, quero montar a voz passiva sintética. Bem no meio, a primeira coisa que eu ponho é uma partícula C. Tá bom? Primeira coisa que eu ponho é uma partícula C. Pus a partícula C, já estou contente. Escrevo embaixo da partícula C, PA, pronome passivador. Do lado direito eu coloco o sujeito, que vai ser o mesmo da frase de cima. O terreno da cidade. E em vez de dois verbos, eu trago um só. O verbo principal. E me preocupo o tempo todo em fazer isso. Concordar o verbo principal com o sujeito. Vender o terreno, se fosse plural os terrenos, você diria venderam-se. Agora sim, está com tudo perfeito. Vamos dar um segundo. Ah, não! Dos dois verbos de cima, eu trago um só para baixo. O verbo principal. E que mais eu faço? Eu pego esse verbo principal e concordo com o sujeito. Não pode esquecer isso. O verbo concorda com o sujeito. E a frase está pronta. Será que está pronta ou falta alguma coisa? Falta sim. Olha o que é que está faltando. Não esqueça de colocar o hífen, isso, ligando a partícula C ao verbo principal. Bacaninha? Vamos ao segundo exemplo, vamos? Mas vamos complicar um pouquinho. Suponhamos que eu dei para você uma frase em voz ativa, venderam a casa, que você pode mudar para voz passiva, porque tem objeto direto. Na tua cabeça já está vindo a frase. A casa foi vendida. Pronto. Por que você não pôs agenda passiva? A casa foi vendida por alguém. Porque o sujeito aqui é indeterminado. Não é verdade? Bacana. Suponhamos que eu pedisse para você mudar direto para a voz passiva sintética. É possível? Claro. Bota um C no meio. Escreve debaixo de C, PA. O verbo de cima traz para baixo. Que legal. Claro. A voz ativa e a voz passiva sintética têm o mesmo número de verbos. Lembra? Voz ativa, um verbo. Passiva analítica, 2. Passiva sintética, 1. Mesmo número. O objeto direto não vai descer aqui como sujeito? Claro, é voz ativa para voz passiva sintética, o objeto vira sujeito. O que é que falta? Vou precisar disso aqui? Não. Voz passiva sintética não tem agenda passiva.
Falta a concordância. Falta mais alguma coisinha. Opa, lá vem ele. Falta o hífen. Então, qual é a voz passiva sintética de vender uma casa? Vendeu-se a casa. Será que você está entendendo? Vamos lá. Quero montar a voz passiva sintética agora de venderam as casas. Boto o C aqui no meio. Boto o PA. Um verbo lá em cima, um verbo aqui embaixo. Objeto direto vira sujeito. Tá bom ou não? Não vou usar não vou ter agenda passiva, porque o sujeito é indeterminado, e na voz passiva eu não tenho agenda passiva sintética, eu não tenho agenda passiva. Vejo se a concordância está ok e coloco o hífen. Então vou ensinar um macetezinho gostoso. Você está numa voz ativa e vai mudar para uma voz passiva sintética, olha para o objeto direto. Não é ele que vai ser sujeito? Embaixo. Se ele está no singular, fica tudo no singular. Se ele está no plural, fica tudo no plural. Venderam as casas, vendeu-se a casa. Venderam as casas, venderam-se as casas. Muito fácil. Vamos complicar? Vamos encerrar com uma bem difícil? Só que depois você vai ter um prazer enorme. Quando for fazer exercício, facilita tudo, porque é muito fácil. A episcopisa é feminino de bispo, hein? A episcopisa percebera que os fiéis estavam encontrando dificuldade na leitura do livro. Meu Deus, como é que eu mudo essa monstruosidade para a voz passiva? Bom, primeiro, vamos dar uma olhada nos verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. O verbo perceber tem objeto direto. Quem percebe, percebe? Isso, algo. E a locução estavam encontrando também tem objeto direto. Quem estava encontrando isso, algo. Então eu posso mudar as duas frases para a voz passiva. Posso ou não posso? Quer um conselho? Muda uma de cada vez. A episcopisa percebera que os fiéis estavam encontrando dificuldade na leitura do livro. Como é que eu mudo duas orações para a voz passiva? Fazendo a seguinte jogada. Troca a segunda oração por um isto. E diga apenas para você mesmo. A episcopisa percebera isto. Repita. A episcopisa percebera isto. Valeu? Agora mude esta frase para a voz passiva. A episcopisa percebera isto. Corresponde na voz passiva a isto fora percebido pela episcopisa. Bacana. Feito isso, coloca um quê? E muda a segunda frase. Os fiéis estavam encontrando dificuldades na leitura do livro. Ora, você vai começar com dificuldades e vai dizer dificuldades na leitura do livro. Cuidado agora, estavam encontrando, são dois verbos, então você vai colocar 3. Estavam sendo encontradas pelos fiéis. Bacana? Depois que você fez isso, tira o isto da primeira. E a frase está feita para você. Fora percebido pela episcopisa que dificuldades na leitura do livro estavam sendo encontradas pelos fiéis. Um abraço a todos, bom exercício e boas aulas.